Vibe Mundial FM. Pessoal, falar que o tempo voa, o tempo voa, o tempo urge, mas nós vamos conseguir falar aí um pouquinho, dentro do limite do tempo, sobre o lado oculto da Revolução Francesa, né? Aproveitando que hoje, dia 14 de julho, como eu disse, marca a queda da Bastilha, o evento que deflagrou, né, o processo, a Revolução Francesa, que aí se estendeu por vários anos, né? E cujos efeitos se fazem presentes até os dias de hoje, né? Foi, de fato, um dos grandes fatos históricos da história mais recente do Ocidente, pelo menos, né? E, pessoal, a Revolução Francesa, ela, assim como tudo tem o seu lado, tudo tem o seu lado aparente, né? O seu lado mais exotérico, o lado mais aparente, e existe também o lado mais esotérico, mais oculto, mais escondido. Tudo, basicamente tudo, mesmo se a gente for fazer uma analogia com a nossa própria vida, né, cotidiana, nós podemos ver que nós temos uma aparência física, uma personalidade, né, que diz um pouco de nós, mas que não fala tudo de nós mesmos, né? Interiormente, a nossa essência que diz o que nós somos, o que é a nossa verdade. Então, isso vale para tudo, essa ideia vale para tudo, inclusive para a história, né? Então, os grandes eventos históricos existem questões ocultas, né? E sempre existem questões ocultas, né? Sempre. E isso não tem nada a ver, até tem um pouco com essas teorias de conspiração, mas que acabam, infelizmente, essas teorias de conspiração, a maior parte delas são muito fantasiosas. Às vezes elas podem ter até um fundinho de verdade, né, mas acabam indo aí para um lado muito fantasioso. No caso da Revolução Francesa, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, que o processo oculto de trabalho que levaria à deflagração da Revolução em 1789 começou muito tempo antes, tá? Por exemplo, em 1770, já havia nos círculos maçônicos, né, nas ordens secretas europeias, já se existia esse trabalho, né? Já estava se iniciando esse trabalho entre as ordens, entre a união das ordens, para que criasse as condições para que a Revolução Francesa ocorresse, aí você vê 20 anos depois. Isso até é bem explicado num livro que eu até trouxe aqui, um livro do Alexandre Dumas, né, um grande escritor francês, chama Memórias de um Médico. Na verdade, é uma série de livros, e esse aqui é o primeiro volume, chama José Bálsamo, né? E o Alexandre Dumas, ele conta toda essa parte oculta, tudo que estava por trás ali dos eventos que deflagraram a Revolução Francesa. Isso especialmente nas questões das ordens secretas e maçônicas, os iluministas, os franco-maçons, enfim. Até o início desse livro é bastante interessante porque mostra um rapaz jovem adentrando a cavalo numa floresta, até que ele é vendado e ele é recebido, né, num tipo de uma assembleia com todas as pessoas vestidas com manto escuro, né, não mostrando as suas faces. É até uma cena um pouco assustadora. E começa a se realizar ali uma espécie de ritualística, né, uma assembleia maçônica. E ele começa a ser preparado, né? Então, ele tem que fazer diversos juramentos, passar por diversas provas, até que chega uma hora que ele dá um basta, entendeu? E ele fala para os companheiros que estavam ali presentes, que aquele teatro todo, naquele momento, não servia de nada, né? E todos ficam muito
acham estranho e começam a questionar quem era aquele homem, e ele começa a enumerar cada um dos presentes ali na Assembleia. Fala, olha, eu conheço você e tal. No caso, por exemplo, até Alexandre Dumas conta, né, que o presidente dessa Assembleia era o sueco, o grande místico sueco Emanuel Swedenborg, né? Então, todos ficam admirados e falam, poxa, mas quem é você? Aí ele se identifica, né, como grão-copta egípcio, né, que no caso aí o Conde de Cagliostro, o polêmico Conde de Cagliostro, e ele mostra a insígnia pelo qual os maçons ali presentes o reconheceriam, né? Que era uma medalha presente no peito dele, com uma sigla sagrada, né? Com uma sigla de 3 letras, que é o LPD. LPD. E aí ele explica, né, o significado. Aí quando todos os presentes ali na Assembleia o reverenciam, então, né, percebem que aquele era o mestre oculto deles. Na verdade, ele era o superior oculto de todas aquelas linhas maçônicas, rosacrucianas existentes ali naquela Assembleia, que estavam representando diversos países da Europa e do mundo. Tá? Então eles reconhecem ali o grão-copta, Cagliostro, como seu superior oculto. E naquele momento, Cagliostro fala que deveria haver uma grande mudança, uma revolução no âmbito da monarquia francesa, né? E que essa revolução que ocorreria daí a 20 anos, isso nós estamos falando de 1770, e a revolução é deflagrada em 1789, tá? Que então, daí a 20 anos, há cerca de 20 anos, ocorreria essa grande mudança e que isso levaria a uma grande mudança no próprio contexto europeu e do mundo, o contexto político-econômico europeu e do mundo, né? Era basicamente aí a queda, a perda do poder das monarquias, né, e do clero. Vibe Mundial 95,7.